A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta com muita alegria em poder falar com vocês novamente, trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero estar meditando com vocês uma palavra bastante, como que eu posso dizer, maravilhosa, uma palavra gloriosa, porque toda palavra dita por Jesus é maravilhosa, é gloriosa, é eficaz, é poderosa para construir nova vida, nova casa para a morada do Espírito Santo e é poderosa para ensinar, redarguir, conduzir e transformar o homem numa nova criatura. Eu quero usar como base da minha meditação com você, vai ser um vídeo rápido, mas um vídeo eficaz. Eu quero falar um pouco para as pessoas, um tempo aí, sobre Jesus, sobre salvação, sobre mudança de vida, sobre transformação. Nós precisamos aprender essas coisas, porque o tempo está chegando e Deus tem pressa que o evangelho dele alcance pessoas, um evangelho eficaz, um evangelho verdadeiro, puro, 100% Bíblia, sem rodeio e sem enganação. Deus gosta disso e a gente tem que falar. O evangelho tem hora que a palavra ela dói um pouco na gente, mas ela corrige. E o filho obediente, ele é corrigido pelo pai e ele, na hora, fica meio chocado com a correção. Mas depois ele vai pensar, refletir e ele chega numa conclusão, que o pai dele está certo. E todo filho que ouve o pai, ele só tem que crescer, ele só tem que ser um grande homem na vida, ele só tem que ser uma pessoa importante para o pai. Assim é o cristão, ouve a voz de Deus, ouve a voz do pai, porque se você ouvir a voz do pai, você vai crescer neste mundo e vai ser um grande homem, uma grande mulher nesta terra. E depois você vai participar do reino e sacerdócio do Senhor Jesus Cristo no milênio e depois para toda a eternidade. Tá bom, irmão? Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou falar. Porque a palavra de Deus, ela é realmente maravilhosa. Entendeu? Aí você julga no final, faz seu comentário, se você achar que está errado o que eu vou falar aqui, você pode pôr lá embaixo. Eu só quero pedir uma coisa para você, seja educado. Pode pôr lá embaixo o que você acha e vamos conversar. Entendeu? Continua ouvindo que você vai chegar numa conclusão do que eu vou falar aqui, tem fundamento. Tá bom? A base para a nossa meditação está no livro de João, no capítulo de número 32, no capítulo de número 8, e o verso de número 32, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá vendo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmão? Agora nós vamos ler no versículo 25 do capítulo 23 de Mateus.
para a nossa meditação. Preste bastante atenção nesta palavra. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de toda a iniquidade. Jesus aqui estava tentando salvar, tentando resgatar os fariseus. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele veio em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando eu estou falando aqui de Israel, não estou falando somente do Israel disperso. Eu estou falando do Israel de Deus, os descendentes de Jacó, de Isaac e de Abraão, que são o mesmo povo. Entendeu? E quem eram os fariseus? Para vocês ficarem sabendo, os fariseus eram os eruditos do templo. Eram as pessoas que frequentavam o templo? Não. Eram as pessoas que eram os cabeça, os ensinadores, os educadores dos cristãos, das pessoas que lhes assistiam. Eram os homens que tinham a Torá na mão. O que é a Torá, pastor João? Os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, e vai indo sucessivamente, 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Abre lá, estuda a Torá. Os homens que tinham, eles conheciam a Torá. A Torá foi escrita por Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Fala do Gênesis, né? E vai indo até terminar o último livro. Gênesis, Números, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Todos esses livros era o livro importante que os eruditos, os judeus, se espelhavam dentro da Torá. Hoje tem muitos deles errando porque eles não dão valor ao Novo Testamento e acham que para ser cristão, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, alcançar a salvação, tem que se espelhar somente na Torá. Nós que lemos o Novo Testamento de Jesus para cá, nós não podemos ler só o Novo Testamento e deixar a Torá, deixar os salmos, os profetas. Nós temos que nos espelhar em toda a Bíblia. Porque a Torá, os salmos e os profetas, os livros, entendeu? Êxodo, crônica, Reis, crônicas, salmos, todos esses livros, o livro de Esther, o livro de Jó, todos esses livros, eles nos ensinam, eles contêm profecias importantes que apontam para o Novo Testamento, aponta para o Messias. Jesus é o Messias. E o Antigo Testamento está cheio de promessas que Deus enviaria o Messias, o Senhor Jesus, ao mundo. O próprio Deus usou Moisés, e ele, usado pelo Espírito Eterno, que é o próprio Deus, abriu a sua boca e disse: Deus levantará um grande profeta semelhante a mim. A esses dei ouvido, que é o próprio Cristo. Uma profecia tremenda isso aí. Mas o assunto que eu quero falar aqui hoje é que Jesus se deparou, ele foi no templo, ele falou com os fariseus, tentando resgatar os fariseus, porque eles estavam fazendo tudo errado. E Jesus começou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, chamou eles de
hipócrita. A palavra fariseu, tem gente que fica bravo quando chama ele de fariseu, mas o fariseu, a palavra fariseu, não é uma palavra ruim. Fariseu é uma pessoa erudita, de grande conhecimento da Torá, das Escrituras. É um fariseu, é um doutor da lei. Entendeu? Agora tem gente que fala, ó, se você é um fariseu, se ele for um fariseu que conhece as Escrituras e é um servo de Deus, não é errado. Agora ele não pode ser um fariseu, ter conhecimento e aplicar o conhecimento dele de uma forma errada, usar a Bíblia como sombra para se proteger, para se blindar, entendeu? E ensinar errado as pessoas. Aí ele é um fariseu hipócrita. Jesus falou, ai de vós, fariseu hipócrita. A pessoa que conhece a Bíblia e prega a Bíblia toda errada, ele é um fariseu hipócrita. Vocês estão me entendendo? Aí Jesus disse, ai de vós que limpais o exterior do copo. Está vendo? Ai de vós, fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do prato, limpais o exterior do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Você, quando vai lavar uma louça, eu lavo louça aqui de vez em quando, aqui na minha casa, eu lavo louça. Às vezes é difícil, não é direto, mas eu limpo, eu sei limpar casa também, eu limpo casa também, não direto, mas limpo. Se precisar eu limpo, entendeu? Eu sei lavar roupa, eu sei passar roupa, eu sei limpar casa, eu sei fazer comida, eu sei fazer churrasco, eu sei, sabe, fazer café, eu sei fazer tudo. Eu sou um homem que, se fosse para mim viver sozinho, num canto, só por amor às Escrituras, a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, eu vivo tranquilo. Eu faço tudo na minha casa, se for preciso. Eu não dependo de uma mulher o tempo todo para ficar fazendo tudo para mim. Não. Eu posso fazer tudo. Só que eu tenho uma esposa, porque é bíblico o homem de Deus ter uma esposa. Mas também é bíblico se o homem de Deus quiser viver sem esposa. É bíblico. Tem umas religiões aí que elas pregam que o homem tem que ter uma mulher, é obrigatório ter uma mulher. Não é verdade isso aí. Se ele quiser ter a esposa, é bíblico, ele tem o direito de ter a esposa. Se ele não quiser, ele não precisa ter. Aí ele pode viver sozinho, ele pode optar pelo celibato e viver uma vida pregando a palavra de Deus, honrando o nome do Senhor, como Paulo fez. Paulo escolheu o celibato. Agora me mostre qual é o pastor do mundo que foi melhor do que Paulo, é melhor do que Paulo para pregar. E foi ele que ensinou. É bom que o homem tenha uma mulher, mas se ele quiser ser como ele, não casar, faz bem, não tem problema. Entendeu? Agora, se for para viver uma vida de prostituição, porque tem gente que não quer casar, mas quer viver em adultério. Tem gente que não quer casar, mas quer viver traindo, fazendo coisa errada, se prostituindo. Tem rapazes e moças que ficam anos e anos namorando, se encontrando, ficando junto, tendo relacionamento, fica 5 anos, 4 anos. Tem gente que fica até quase 10 anos namorando e moram juntos, não assumem um compromisso de casamento. Aí, antes que há uma união estável, bacana, eles vão e se separam. Porque a tendência desse povo é enjoar um da cara do outro. Aí fala, já enjoamos, nós não dá certo mais, a gente não casou no cartório mesmo, não assinamos lá, mas os olhos de Deus estavam olhando tudo que ele fizeram de errado. Aí a moça vai atrás de outro mané da égua para casar com ela.
outro mané da égua para casar com ela. Entendeu? Aí o cara vai atrás de outra, que já foi de outro homem, ficou tanto tempo, aí vai casar com ela. Entendeu? É uma coisa horrível isso aí. Você pensa que Deus agrada disso? Se alguém estiver fazendo isso, conserta-te. E os fariseus, eles limpavam o exterior do prato. Se você for lavar uma louça e você limpar só o exterior e deixar o interior, uma panela que você fez arroz, carne, você limpa o exterior, com aquela pressa, passa uma bucha malemar ali dentro e larga para lá. Quando você vai fazer a comida, o trem está fedendo a sabão, fedendo a detergente, está uma bagunça porque você limpou só o exterior, você não caprichou na limpeza. Agora eu pergunto, o que vale mais, um prato, uma panela, uma xícara, um copo ou você? Deus está te convidando para você ser limpo, meu amigo. Deus está te convidando para você ser limpa, minha amiga. Limpar o interior. Porque se você limpar o interior, se você santificar o seu interior, o resto vai ser limpo automaticamente. Porque se você comer a palavra, se alimentar da palavra, limpar o seu coração das rapinas, das coisas ruins que o mundo oferece, que o mundo oferece tudo. Tem homem que se acha tão macho que ele está com a esposa e vai ficar com outra na rua. Tem mulher que se acha tão fêmea, entendeu? Que ela está com o homem em casa, não quer perder o homem de casa, mas está ficando com outro. Você está com a sua senha na mão, para no dia que você tombar dessa situação, você não vai nem ver a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem ver você vai. Quanto mais se aproximar dele, você não vai. Aí Jesus, ele foi claro aqui. Limpa o exterior, mas o interior está cheio de imundícia, de rapina e de iniquidade. Quer dizer, é o cara que quer servir a Deus e servir o mundo. É o cara que é crente, mas é um adulto. A mulher é crente, um adúltero. Entendeu? O homem é crente, mas é um pilantra, um cafajeste, um hipócrita, que usa a palavra de Deus para mentir, só limpa o exterior das pessoas, mas deixa o coração das pessoas cheio de rapina e de imundície, porque nada para eles é pecado. Ah, mas você já crê em Jesus, está tudo certo, mas nunca ensinou a palavra de Deus para ele, para limpar o camarada de dentro para fora, entendeu? Não teve coragem de ensinar, porque ele é o pastor de multidões, que segura multidões, passando um paninho quente na cabeça de cada um, protegendo eles, blindando as pessoas com palavras bonitas que não têm fundamento. Ensine a verdade para as pessoas, meus irmãos. Porque Jesus disse, no versículo 1, para a base da nossa meditação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero continuar, porque o meu vídeo não quero que fique longo. Aí Jesus continuou, fariseu, cego. O cara tem olho, mas não enxerga. Conhece a Torá todinha de ponta a ponta, é igual o diabo conhece tudo. Ele até pregou para Jesus lá no Monte da Tentação. Vocês estão me entendendo? Mas ele não obedece. Nunca obedeceu. Tem pessoas que é igual o diabo, me desculpe. Entendeu? Ele conhece tudo. Quer se apresentar em toda festividade. Lá da congregação que ele congrega, eu não congrego em canto nenhum, eu congrego aqui mesmo, em casa. Eu não sou religioso, sou antirreligioso.
Mas pastor, você é anterior? Sim. Eu larguei a religião porque a religião é hipócrita. Fica blindando as pessoas com mentira, com engano, com festa, com evento, com tanta coisa e não prega a verdade. As pessoas pecam, passam a mão por cima e largam. Ela do jeito que querem. Não ensinam. Ensinam com amor, com carinho. Fale a verdade. O verdadeiro amor está em falar a verdade. Sem rodeio, sem hipocrisia, sem mentira. Porque se você não falar a verdade, você não vai ganhar ninguém. Você está enganando as pessoas e elas vão para o inferno e você descerá para as partes mais baixas do inferno. Você vai sofrer muito mais do que aqueles que estão acima de você. Fariseu cego. Está falando aqui com os ensinadores. Limpa primeiro o interior. Olha bem o que eu falei antes. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus não está falando aqui de um prato, de uma panela, de uma tigela, de um liquidificador. Deus não está falando disso, de uma xícara. Deus está falando do nosso coração, que é como um prato, como um vaso que precisa ser limpo de dentro para fora. Largar a mentira, o engano, a falsidade, o adultério, o roubo, a enganação. Está entendendo? Usar o nome de Deus para se beneficiar. Igual Bolsonaro, que usou o nome de Deus enganando milhões de pessoas. Acabou com as igrejas. Colocou um vírus do inferno dentro das igrejas. E os irmãos deixaram de adorar a Deus para adorar aquele homem. E eu falo com muita propriedade em nome do Criador Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Você já foi no cemitério? Muitos já foram enterrar o seu morto. Mas Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos e você vem e me segue. Você que serve a Deus não pode ficar muito atrás de velório, de coisa não. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mas não é errado, sei lá, claro. O parente morreu, você tem que sepultar ele. É um dever. Mas se você tiver uma missão muito importante da parte de Deus, você deixa os outros que não é crente da sua família, os mortos, que são mortos espiritualmente, sepultar ele, e você vai fazer a obra de Deus. É assim que teria que ser. Mas ninguém faz isso, porque são desobedientes. Entendeu? Se pode, tudo bem. Se não pode, é a verdade do Evangelho. Jesus falou para um camarada, ele perguntou para ele: Senhor, eu largo tudo e te sigo. Mas Jesus falou: vem e me segue. Aí ele falou: Senhor, mas eu tenho uma obra para fazer primeiro. Deixa eu ir lá sepultar o meu pai, depois eu venho. Aí Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos e você vem e me segue. Jesus não mandou ele lá sepultar o morto, não. Mandou ele largar lá o morto e vir. É isso. E os fariseus, eles são como sepulcro caiado. Tem muita gente. Eu não estou aqui, não pense que é só os fariseus lá do tempo de Jesus, não. É pastor fariseu, entendeu? É obreiro fariseu, que usa a obra de Deus para se beneficiar, para se enriquecer. Pastor e dono de milhões, outro de bilhões. Edir Macedo tem mais de 11 bilhões de reais de capital. Pelo menos é o que o Google diz. Entendeu? Cila Malafaia tem 600 e poucos milhões.
Entendeu? Valdemiro Santiago tem 1 bilhão e não sei quantos milhões. Entendeu? R.R. Soares tem 600 e tantos milhões. E esses homens estão em cima do dinheiro, do conforto, blindando, sabe, as pessoas. Você olha para as pessoas, tem aquela fachada de cristão, mas quando você chama ela na Bíblia, ela não sabe nem o que é 2 mais 2. Não sabe nada. Você começa a falar para ela sobre o reino milenial, sobre as festas de Deus, sobre as 2 casas de Israel, sobre o Apocalipse, junto com os profetas. Não sabe nada. Por quê que não sabe nada? Porque ele só prega o céu. Todo mundo vai para o céu, vai morar no céu e vai viver no céu cantando. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo. Vem Jesus. Irmão, nós vamos para o céu, vamos ser arrebatados antes da tribulação, vamos viver uma vida maravilhosa lá no céu, e os rebeldes vão ficar aqui queimando, sofrendo. Isso é evangelho? Isso é evangelho? Aonde que está arrebatamento antes da tribulação? Não existe. Mas os fariseus e os hipócritas estão pregando arrebatamento secreto. Estão pregando arrebatamento antes da tribulação. Eu já fui desse tipo de homem, não tenho vergonha de dizer para você. Preguei muito tempo. Porque o que eu ouvia dos fariseus, depois eu aceitei o farisaísmo junto com ele, preguei como eles. Fui um fariseu hipócrita, mas eu me redimi, pedi perdão para o Senhor, abandonei o sistema hipócrita, dinheirista, aproveitador da vida dos outros, e entreguei minha vida a Jesus, e hoje eu faço a obra do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fazendo um trabalho de acordo com as minhas possibilidades, e abandonei aquilo que não era bom e correto, e pedi perdão, e tenho certeza que Deus me perdoou, porque hoje eu não faço mais aquilo que eu fazia. Muitas coisas eu fazia porque eu não conhecia, porque não era ensinado. As pessoas usaram de hipocrisia comigo e nunca me ensinaram a verdade. Ai de vós, os fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado. Você já visitou o cemitério? Você já foi? Os sepulcros são bonitos. Tem cara que coloca até mármore no túmulo. Agora resta saber quem está lá dentro. Lá dentro só tem ossos podres. Se você quebrar ele e ele não tiver com muito tempo preso, você não aguenta carniça. Tem coração que é da mesma forma, é como sepulcro caiado. Tem pessoas que é como sepulcro caiado, bonito por fora. Tem mulheres madames que vão para a igreja tão bem vestida, linda, atraente, mas não respeita o marido. Tem homens que vão parecer um doutor para a igreja, mas para o templo onde ele congrega, mas são adúlteros. Outros são praticam coisas horríveis. Aí, quando alguém descobre, acontece algum problema, vai lá o pastor hipócrita. Ah, meu irmão, tá bom, sabe? Tá tudo resolvido. Você crê em Deus, você caiu, porque você não é o primeiro, isso acontece com qualquer um. Em vez de ensinar para o camarada fugir do pecado, fica blindando o cara, fica falando para ele, não, Jesus perdoa, você não é o primeiro, é só mais um que errou, Deus vai fazer a obra, Deus é amor e misericórdia. Ele é amor e misericórdia sim, mas ele falou para fugirmos da aparência do mal. Cuidar do nosso coração, se alimentar da verdade, da palavra da salvação, da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas que é igual ao sepulcro caiado. Você já imaginou o cara ser igual ao sepulcro caiado? Limpo por fora, bonito por fora, fala bonito. Mas aí daqui um pouco ele leva a Bíblia para o púlpito, nem pega a Bíblia quase. Fala o culto inteiro de cantarola e pedição de dinheiro. Aí fica 10 minutos lá enchendo linguiça, lê um versículo, fala 10 minutos lá, camarada com repertório acostumado, aí fala aquela palavra bonita, aquela coisa, sabe? Aí ainda fica pulando para cima, e fazendo assim, e chacoalhando, e assoprando, e fazendo tanta coisa no público, mas sem edificação. Jesus está mandando eu dizer para você agora, larga de ser hipócrita, larga de ser fariseu hipócrita, prega a verdade do Evangelho, porque senão você vai se dar mal no dia do julgamento, no dia da vinda de Jesus. Os sepulcros são formosos por fora, tem mármore, tem tanta coisa. Tem cara que põe vidraça, aquela coisa linda, chega, fica espelhando, mas lá dentro está um hipócrita. Às vezes, tem até um servo de Deus, sim. Entendeu? Mas aquele corpo vai feder, vai apodrecer ali dentro. Nem todos que estão ali são maus, claro. Tem muita gente ali de Deus. A família, às vezes até os hipócritas da família, vai lá e coloca até ouro no túmulo. Coloca ouro dentro do caixão. Coisa de valor. Entendeu? Mas se abrir lá, tá a carniça lá dentro. Tem coração de pessoa que só tem carniça. Só é bonito por fora, é igual sepulcro. Assim também vós, exteriormente. Jesus está dando o resumo daquilo que eu acabei de falar, do versículo 27. Começamos no 25, 26, agora estamos no 27. Aí agora passamos para o 25. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Pareceis justos ao pastor fulano, o evangelista fulano e tal, é o presbítero fulano, é o pastor é isso, o pastor é aquilo, é o homem de Deus, mas o cara não tem coragem de pregar essa palavra na igreja, porque senão ele fica sozinho. Entendeu? Mas ele precisa de multidão, porque ele precisa ostentar. Ele precisa sustentar aquela vida de luxo e de luxúria que ele tem. Eu sou pastor também. Fui consagrado a pastor. Entendeu? E eu poderia estar com um trabalho grande aí, igual os hipócritas, blindando muita gente, entendeu? Abraçando o abraço de tamanduá e sustentando a multidão para me sustentar e eu viver bem, igual muitos fazem, mas Deus me guarde de uma coisa dessa. Deus me guarde. Por isso que eu não presto para ele. Eu sou desviado, não presto, sou hipócrita. Agora você julga aqui, dentro dessa palavra que eu li. Mateus, capítulo de número 23, no versículo de número 25, 26, 27 e 28. Nós já vamos terminar daqui um pouco. Eu não quero ser uma pessoa que limpa somente o exterior e o interior está cheio de imundícia. O exterior parecendo justo aos homens, mas interiormente no coração está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Iniquidade é pecado. Todo tipo de pecado é iniquidade. É igual a maioria dos padres, você me desculpe de eu falar,
Lá tem um celibato na Igreja Católica que a maioria não cumpre. O cara é padre, mas o cara vive uma vida de adultério. Eu falo porque eu conheci. E não foi só um, não. Até cachaça comigo bebeu. O tempo quando eu tinha 17 anos. Ia na minha casa e tomou pinga comigo. Com 18 anos eu me converti ao Senhor. Entendeu? Ele era um sepulcro caiado. Vivia em adultério, bebendo e pronto. E lá pro povo era bonito, santo, vestia uma coisa linda, uma batina bonita. Tem muitos pastores que fazem isso também. Não estou falando aqui, eu estou pregando evangelho aqui. Entendeu? Alguém pode se doer, não, meu pastor não é assim, você não conhece, se ele está fazendo isso, se ele nega, prega arrebatamento secreto, prega mentira na igreja, coisa que não vai acontecer. E ele não fala a verdade, como eu estou dizendo para você aqui. Entendeu? Mas eu creio em Jesus, porque eu não sou santo, não sei o quê. Isso é desculpa de hipócrita. Toda pessoa está sujeita, sim, uma hora a fazer uma coisa errada. Mas ele tem que reconhecer o erro dele. Lá eu errei e não vou mais fazer. Parar com isso. Agora continua, e sempre pedindo perdão e sempre sendo perdoado pelos homens. Agora importa saber se Deus está engolindo essa atitude sua, está concordando com isso. Jesus falou lá no livro de Apocalipse, que tem muitas pessoas que ele não consegue descer na garganta dele, sabe? E ele vomita para fora. Vai até na garganta e tem que voltar. Entendeu? Eu vou falar sobre esse assunto depois para vocês no próximo vídeo. Agora, ele disse aqui: assim também vós, o exterior, parecer justo aos homens, mas o interior está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Agora, o último verso diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais o monumento dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas, tá vendo? Que ele estava fazendo do mesmo jeito dos pais deles antigos que mataram os profetas. Mataram até Jesus. Eles fizeram pior. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, igual a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. O que eu estou fazendo aqui? Tentando salvar vidas do pecado, da hipocrisia e da imundícia. É isso que eu estou fazendo. Fique com esta palavra, que Deus abençoe seu coração. E depois, outro dia, nós vamos continuar falando sobre isso. E Jesus falou aqui no verso 32, disse assim: enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Quer dizer, está enchendo a medida dos pais. Porque Deus, ele cobra o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Entendeu? O que você fez de errado hoje, entendeu?
Muitas coisas vão acontecer lá no seu filho no futuro, ele vai cobrar. Mas se o seu filho entregar a vida a Jesus, largar os hipócritas e servir a Deus de verdade, Deus vai apagar aquilo dele. Mas se ele continuar no erro, ele vai pagando. Isso que os fariseus estavam diante de Jesus, pagaram pelo erro deles, é porque eles fizeram igual aos seus antepassados. Não fizeram o que era bom, que eles aprenderam, que eles conheciam a Torá, mas pisavam na Torá. Mesma coisa eles estavam fazendo. Conheciam, mas faziam tudo errado. Blindavam as pessoas, passavam a mão na cabeça das pessoas, porque eles tinham que receber a oferta, as didracmas do templo, as dízimas do templo. Tinha que receber as ofertas, e eles precisavam de muito dinheiro, porque eles não faziam como era os justos do passado. Tinha muitos, era hipócrita, mas tinha muitos justos, muitos sacerdotes que foram justos, pregadores que foram justos, que faziam a coisa certa. Mas o certo ninguém quer fazer, só quer fazer o errado. Por quê? Porque são hipócritas, são fariseus hipócritas. Em vez de estar edificando a casa de Deus, estão destruindo a casa de Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like e deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa, meu irmão, em nome do Senhor.